Olá, você está ouvindo Escovando Bits, o podcast da CodeCon. Eu sou o Gabriel e nos projetos da CodeCon eu não faço nenhum teste unitário. Talvez por isso que invadiram o sistema uma vez. E aí, galera, boa noite. Aqui é o Alexandre e pra mim o melhor teste é aquele que é feito junto com o deploy. A gente descobre se funciona. Meu nome é Giovana e é por causa deles que eu tenho emprego. Aí eu fui útil pra alguém. A IA vai roubar o nosso emprego, mas não vai roubar o da Giovana. Brincadeira. Agora vamos lá pro giro da CodeCon e a gente já volta. Giro CodeCon. E agora estamos no giro da CodeCon. E aí, Alexandre, tudo bem? E aí, Semana passada a gente não fez giro, né? Nem eu participei do episódio. Semana passada foi um episódio especial com a ausência ilustre do Gabriel. Com o Alex e o Alex. Pois é, né, cara? Coisa bonita. Mas agora tá tudo na normalidade, né? Foram umas semanas meio estranhas aí, mas tá tudo certo agora. Semana passada eu tinha meetup, eu tinha gravação de vídeo pro YouTube. Tá corrido. Tu tá muito famosinho, cara. Eu fui na GopherCon semana passada. Nossa. Teve 6 pessoas que me pararam pra pedir foto comigo. Poxa. Falaram, Objetivo alcançado, hein? Tu é aquele cara do YouTube. Massa. Muito legal. Mas então tá, no giro da CodeCon a gente tem, provavelmente quando esse episódio for ao ar já vai estar rolando, né? Ou já vai ter rolado a Universe? Já vai ter rolado, né? A então Universe é nesse sábado agora que a gente tá gravando. Não, vamos fazer certo. Corrida também. Vamos fazer certo. Pô, pessoal, a CodeCon Universe foi muito legal, né, cara? A galera tava muito massa lá. Foi muito, a equipe incrível. Que ganhou foi sensacional, né, cara? Nossa. Poxa, entra lá no nosso Instagram agora que tu vai ver lá. Não, a ideia muito inútil que eles criaram. Agradecer também ao mentor daquela equipe ali que contribuiu bastante. Acho que ele teve boas ideias, foi muito legal. Verdade. E então, a gente também teve o prêmio de código commit mais longo. E foi muito bom também. É verdade, teve vários pequenos fake Oscars, né? Isso, Teve o commit mais longo. Tinha a versão mais antiga de uma biblioteca, né? Isso. Enfim, eu não lembro de cabeça. Nossa. Mas não, também foi um final de semana muito intenso, né, cara? Então é natural a gente esquecer. Massa. Então tá, o que a gente tem de novidades aí pra frente? Estamos chegando na CodeCon Summit, que é agora em junho. Não se esqueça que a gente lançou aqui no podcast o cupom Capivara. Eu falei que tinha esse cupom. Daí alguém mandou um e-mail. Ei, eu tô tentando usar o cupom Capivara e não tá funcionando. Deu, putz, esqueci o cupom Capivara. A gente já no podcast teve 1 de conversão. Olha aí. Né? É que a gente grava à noite, daí eu vou dormir e esqueço que eu falei. Tem que pedir pro editor mandar os highlights pra gente. Ou jogar numa IA transcrição e ficar pedindo assim, o que eu prometi? Me ajuda aí a criar os links do vídeo. Pô, isso aí é muito bom. Não, mas é o uso perfeito da IA. Vou fazer. Então tá, agora então em junho a gente tem a CodeCon Summit. Julho, desculpa, perdão. E as inscrições estão abertas já, né? Então, nesse momento a gente já tá chegando em 700 inscritos e quem não se inscreveu ainda, corre lá que as vagas são limitadas e geralmente quando tá perto do evento, explode. Não tem mais vaga. Show. Pergunta curiosa, honesta, que dessa vez eu não sei mesmo. Tem galera que organiza caravana de outras cidades? Ano passado teve um carinha que queria fazer de Floripa pra vir pra Joinville, mas no fim, chegou perto do evento, o cara simplesmente sumiu, ele organizou a caravana inteira, vendeu pra uma galera e ele sumiu. Daí a galera veio me perguntar, e aí, o que é aquela caravana? Não sei, meu, que troca. E daí esse ano, até agora, ninguém fez, só que quem quiser fazer, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda a divulgar e tal, mas show de bola. A gente não vai fazer, né? Porque muita coisa pra fazer. Então tá, e aí mais pra frente, então a gente tem as agendas regulares, que é a CodeCon... A DataCon primeiro. A DataCon, é verdade. A DataCon e a Select Experience em novembro. DataCon mais voltado pro pessoal de dados, análise de dados, engenharia e pá, e a Select pra galerinha sênior, é isso? Isso aí. Então tá bom. E eu fiquei sabendo que tu tem uma novidade massa que tu quer trazer aí. É uma coisa que é muito nova, que nem eu sei. Então, a gente tá lançando com exclusividade o plano CodeCon Pro. E daí, como que vai funcionar?
São duas iniciativas que a gente tá trazendo, né? A primeira é que a gente tá migrando a nossa comunidade, que hoje tá no WhatsApp, pro Discord. O Alexandre não gosta disso, porque o Alexandre não usa Discord, né? Que novidade maravilhosamente legal essa. Mas é que a grande questão é que o WhatsApp, ele é muito limitado e é difícil de acompanhar, né? Sim. Tem muita gente que tá no WhatsApp e nem acompanha, porque é muita coisa. E a gente tá chegando no limite do grupo, né? Sim. Uma hora ali o nosso grupo vai ter 2.000 pessoas e a gente basicamente não vai conseguir usar a comunidade, não vai conseguir ter mais gente na comunidade. Sim. E o Discord, ele suporta canais com muitos membros e é muito mais fácil de gerenciar, né? Sim. Eu sei que talvez eu vá perder bastante gente que usa, mas eu acho que vai ser melhor. E a gente vai continuar, né? Enfim, vai ter o canal no WhatsApp, a gente já tem lá um canal no WhatsApp. Pra quem quiser assinar, a gente vai continuar mandando as coisas lá, vai continuar mandando por e-mail, enfim. Tem várias formas de acompanhar a CodeCon. E daí lá no Discord a gente vai estar mais ativo agora, vai se esforçar mais pra lá. E a gente vai ter o plano CodeCon Pro, que ele é um plano de apoio à CodeCon. Então, se você escuta o podcast, se você assiste o YouTube, se você gosta dos eventos, gosta dos meetups e quer apoiar a CodeCon, a gente criou um plano de R$15 por mês. Legal. É um valor simbólico ali de menos de um lanche por mês, né? Esse valor a gente definiu algumas metas em cima dele, ou seja, tipo, se a gente chegar a ter 200 membros, 300 membros, a gente vai ter um vídeo extra no YouTube, se a gente tiver... Só pra essa galera? Não, daí vai ser pra comunidade mesmo. Legal, né? legal. Fica bem que... como Patreon, assim, né? Como um patrocinador, como um mantenedor do projeto. Isso. E daí a gente ainda tá pensando em coisas extras, assim, tipo, tem um painel lá na CodeCon Summit com o nome dessa galera que apoiar. Eu não sei se a gente vai conseguir confirmar isso, mas é uma das ideias. A gente quer ter uma credencial diferente para as pessoas, tipo uma credencial mais colorida, alguma coisa assim. Sim, como um tom de agradecimento pelo apoio que essa galera tá fazendo com a comunidade. Exatamente. E fora que vai ter acesso a um canal exclusivo lá no Discord, né? A gente consegue também dar esse acesso. A gente vai ter reuniões de planejamento por lá, e daí a pessoa pode entrar também se ela quiser acompanhar. Ela vai poder participar dos bastidores ali do YouTube, né? Que é o nosso canal que tá mais dando certo ultimamente. Legal. E é basicamente isso, assim. A gente oferece algumas formas da pessoa apoiar a gente. E quem quiser e tiver interesse em apoiar, é só entrar em codecom.dev/pro, que daí a gente vai ter uma landing page no ar lá com tudo explicadinho. Show de bola, então tá. Tomara que eu lembre e que essa landing page esteja no ar até a publicação desse podcast. Ah, entendi. Então eu ia acessar agora já pra fazer a minha inscrição, mas então eu tenho que esperar até ficar pronto em algum momento do passado pra quem tá ouvindo agora. Sim, eu comecei a fazer ontem, mas eu não terminei ainda. Não, show de bola. E a ideia, então, é o cara, ele pode assinar mensalmente, não tem fidelidade nenhuma, e aí o benefício dele é poder fazer parte da comunidade, poder dar suporte para toda essa quantidade de conteúdos maravilhosos que o Gabriel e a CodeCon produz pra gente, e para ajudar a pagar o meu cachê aqui também, né? Porque tava ficando difícil. Isso aí. Então, a gente quer, tipo, de acordo com o crescimento dessa comunidade, a gente vai adicionando novos benefícios, né? Então, legal. É isso. Show de bola, então, tá, galera? Só acessar o site da CodeCon, codecom.dev/pro, e fazer sua assinatura para poder contribuir com a galera, é isso aí? Fechou. E o outro disclaimer é que a gente vai continuar produzindo conteúdo gratuito. O podcast, ele não vai parar, a newsletter vai continuar. Eu pensei muito em, tipo, vou fazer uma newsletter paga, vou fazer um podcast pago. Mas não é bem isso que eu acho que combina com a CodeCon. E daí, por isso que eu pensei, cara, vai ser uma forma das pessoas apoiarem. Muita gente já me procurou falando, Gabriel, eu quero apoiar vocês e tal, como é que eu faço? E é isso. Tipo, pelo menos a pessoa vai poder se sentir parte ali da legal, CodeCon, e quem sabe ao longo do tempo rola até uns cupons de desconto em alguns lugares. O que tu acha dessa ideia? Então, na real, isso já tem. Já coloquei na lista ali que a pessoa vai ganhar cupom de desconto na CodeCon Summit e na Developer também. Então, show de bola, galera. Que massa. Vamos lá se inscrever aí no grupo da CodeCon Pro, desculpa, na comunidade, e vamos apoiar essa iniciativa. Cada um apoia um pouquinho, a gente vai ter 1 milhão de apoiadores daqui a pouco. É isso aí. Então, beleza. Daí sim. Então, bora voltar pro programa.
Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvida dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com o Andrew, Tech Lead no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Como manter a documentação técnica viva sem virar um fardo? A documentação, ela depende muito da cultura e das ferramentas da empresa. Primeiro, ela tem que ser útil. Se ninguém usa, ninguém atualiza. Dessa forma, manter a documentação atualizada não vai se tornar um fardo. Segundo, precisa ser fácil de manter. Aqui entram processos e ferramentas que a empresa disponibiliza. Então, ferramentas para automatizar e não se tornar um trabalho árduo. E por fim, envolver o time. Documentar deve ser parte do fluxo de trabalho, não um item esquecido do backlog. Quando a documentação ajuda de verdade no onboarding, no entendimento da arquitetura, na tomada de decisões, ela para de ser um fardo e vira um ativo do time. O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. E voltamos! Estamos aí de volta. Antes da gente partir para a conversa, hoje a gente tem uma convidada, né? Giovana, quer se apresentar aí? O que tu faz na fila do pão? Olá, meu nome é Giovana. Eu sou desenvolvedora de testes na Volvo. Eu trabalho com TI, pasmem, 8 anos, olha que loucura. E eu trabalho hoje como desenvolvedora de software, mas eu já fui Product Owner, já fui Product Manager e já fui QA. Massa. Olha só, passou por todas as áreas de uma empresa. Trabalhou com PHP? Sim, né? Claro. Aê! Canônico. Meu primeiro emprego foi como dev PHP. Viu? Olha só. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a Giovana trouxe pra gente. A Giovana, ela ajuda a gente a organizar ali o Meetup de Curitiba, já foi voluntária de várias edições da CodeCon também, tá aí com a gente, faz uma cara. E ela trouxe um tema que é assim, ela botou em inglês aqui, eu vou falar em português, né? Mas basicamente é assim, ó, entregar código rápido é obrigatório, mas como manter a qualidade sem diminuir o ritmo? É tipo isso, né? Que daí a gente vai falar aqui sobre o dilema entre testar e qualidade, bababá, e entregar rápido. E aí, quer puxar alguma pergunta sobre isso, Alexandre? Não, a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte, você trabalha na Volvo, é isso? É isso. Tá, então Sim. primeiro que lá, pelo que a gente escuta vendo de fora, testar é uma coisa que é feita acho que em todos os âmbitos da empresa, né? Então não me surpreende que a gente esteja falando de testes e alguém trabalhando dentro da Volvo. Acho que a primeira pergunta que eu tenho até antes de entrar no tema é o que se desenvolve de software dentro da Volvo? Se é que tu pode falar sobre isso, claro. Eu posso falar um pouco. Cara, a gente desenvolve software de atualização para as partes do caminhão. Então, hoje, cada parte ali do caminhão... Gente, eu tô na Volvo há pouco tempo, tá? Então, eu vou explicar aqui, mas tentar explicar de um jeito simples. Hoje, um carro, um caminhão, né? Todos os automóveis que a gente tem, ele tem várias partes dentro dele. E cada uma dessas partes tem um software ali dentro, né? Que faz as calibragens, que mede, e esses softwares, eles podem ser atualizados, e também quando um software ele é trocado, né, existe alguma atualização de segurança, alguma coisa, todos são atualizados também. E quando uma parte de hardware é trocada também, existem várias partes de segurança ali dentro do software que atrela ele ao hardware. Então, hoje, tipo um iPhone, quando você troca uma parte do iPhone que não é a parte que deveria estar nele, que você não levou numa autorizada, o software da Volvo procura garantir sempre que as peças de boa qualidade estão sendo usadas, que as peças originais estão sendo usadas. Primeira questão é, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, a percepção que eu tenho sempre é que testar dá muito trabalho, né? E fazer teste manual ou fazer testes de outras maneiras necessariamente são um gargalo
na hora de a gente produzir um bom software? Historicamente, sim, né? Eu acho que se eu disser que não, eu tô indo contra tudo que a gente vê no mercado, né? Mas eu não acho que testar é um gargalo, porque testar não é bom. Testar é excelente, testar é necessário. Mas a partir do momento que a gente pensa qualidade desde o início lá do software, desde quando você vai criar o teu projeto, se você estiver pensando qualidade desde esse momento, testar se torna muito mais fácil, né? Então, quais medidas você toma para que o teu processo de teste não seja tão exaustivo? Porque quanto menos qualidade você tem num software, né, num produto, desde, sei lá, requisitos mal escritos, coisas que a gente não entende direito de regra de negócio e foram implementadas em documentação, até coisas que foram tecnicamente, alguma coisa ali que é um débito técnico, alguma coisa que não foi desenvolvida tão bem tecnicamente, vai deixando o processo de teste mais difícil, né? Então, o que é que você faz antes para que o teu processo de testes não seja tão difícil, né? E não seja daí um gargalo para você lá no final. Massa. E por que tu acha que as empresas ainda usam esse teste se ele é tão ineficiente, se ele é mais ineficiente do que fazer isso que tu comentou, de aplicar testes desde o início? Porque as pessoas não falam sobre isso, porque as pessoas não sabem que assim é melhor? Eu acho que falta um pouco de conscientização, sim, Gabriel, no sentido de a gente começa a discutir qualidade na hora de entregar. A gente faz tudo o que tem que ser feito e aí a gente pensa em testar e aí a gente pensa em qualidade, né? Então, eu acho que um pouco sim, uma prática, né? Talvez uma má prática, mas não deixa de ser uma prática de se pensar teste só no final, mas também a gente consegue pensar esse ambiente bonito, né? E tudo começando com testes unitários, com ferramentas consolidadas e tudo mais, para projetos novos, né? Para produtos novos. Mas se você tem uma base legada, como que você vai pensar em já criar uma coisa do zero com esse nível de controle de qualidade se você já está falando de um sistema legado? Então, não é a realidade de todo mundo, né? Como é que você consegue daí adaptar esses processos para tornar o teste menos trabalhoso, né? Mas não é todo mundo que tem essa realidade, eu acho. Pois é, isso me fez pensar também como priorizar teste para uma empresa assim que precisa estar sempre entregando rápido. Eu acho que vai um pouco da equipe técnica também de garantir isso, sabe? Porque a gente tem que medir o que é que dá dinheiro, né? No final das contas, o que é que tá dando dinheiro para essa empresa, o que é que tá dando dinheiro para esse produto. E se você tem um código que não tem bugs, de alguma forma ele tá funcionando, a gente não sabe por quê. Mas se você tem bugs, né, sabidamente o tempo e o custo de corrigir esses bugs depois que eles já estão em produção é muito maior do que corrigir nas fases iniciais de testes. E aí vai muito da maturidade da equipe técnica também, né, de entender, será que eu tô só apagando incêndio? Ou será que eu tô entregando coisas novas e com que qualidade que eu tô entregando, né? Porque eu acho que hoje quando a gente pensa, né, nessa questão de entregar código rápido com qualidade, a gente fala da necessidade de não ter a qualidade puxada só porque também, né, que deveria ser uma preocupação de todo mundo, tanto, né, de product owners, product managers, desenvolvedores e também equipe de qualidade. É aquela parada que a gente sempre fala nos episódios, né, Alexandre, de o dev saber também falar sobre negócio e mostrar resultado, né? Como isso ajuda, né? Até porque tem um pouco a ver sobre o quanto tu se envolve no produto e no projeto da tua empresa, né? Porque, se eu tô preocupado, vamos supor, né? Eu tô preocupado lá em desenvolver o software que vai estar no sensor de calibragem do pneu, mas eu não tô me importando com o resto do sistema inteiro, eu posso estar comprometendo toda uma cadeia de segurança, né? Que pode interferir no negócio da empresa. Voltando um pouco atrás, né?
quando a gente começa a implementar softwares, quando a gente está falando de TDD, quando a gente está falando em testes unitários, a gente está falando de coisas que inicialmente elas são bastante manuais, que tem que ser escritas e tal, mas depois eu tenho que automatizar isso de alguma forma, né? Então hoje a gente tem, sei lá, a gente tem ferramentas de CI/CD que eu consigo fazer essa parte de automação de testes e tal, né? Mas como que a gente pode fazer para talvez convencer a empresa ou convencer os nossos pares de que fazer esses processos todos são uma boa ideia? Eu acho que você tem que ter, sim, uma gestão que esteja alinhada, né, com essa prática. A gente sempre tá fadado a repetir de alguma forma, né? Claro que você pode construir novas culturas, né? Mas, de modo geral, a gente fica muito refém da cultura da empresa que a gente trabalha, né? Se você trabalhar numa empresa que valoriza isso, provavelmente você vai ter mais tempo para investir e tudo mais, né? Ninguém consegue criar essa cultura sozinho, mas deve ser uma prática incentivada também, né? Mas eu acredito muito, assim, na automação. Ela vem para ajudar no sentido de tornar esses testes mais rápidos também e garantir não só que não existem bugs, mas garantir que alguma coisa muito grave não vai passar, sabe? A gente nunca vai conseguir garantir com testes que um software está livre de bug, mas você consegue garantir que algum bug está presente nele. Então, se você tem os caminhos mais críticos, né, passando por testes automatizados, que você pode rodar cada build, que você pode testar de forma fácil, você aumenta a chance de você encontrar um bug crítico. Então, aumentar a cobertura de testes nem sempre ter uma boa cobertura de testes, nem sempre é você testar o máximo de casos possíveis, mas você testar os casos mais críticos, os casos mais importantes, né, que podem trazer mais problemas. E aí o teste automatizado, CI/CD, todas essas ferramentas que a gente tem de quality gates e tudo mais ajudam a fazer isso com um esforço menor, né? Mas se os devs começarem a implementar teste automatizado, a gente falou ali sobre testes manuais, ter o CI/CD tudo certo, ter tudo isso o mais automatizado possível, e como é que fica o QA? Não precisa de QA mais, hein? There's an AI for that. Então, a gente vê muito uma evolução, né, de QA, não para ser mais a pessoa detentora do teste, né, que vai fazer o teste, mas que de fato vai pensar qualidade, vai pensar performance e vai começar a entender os dados do teste, o que aquele teste te diz de verdade, como que você pode melhorar o teu produto, melhorar o teu projeto através de resultados de teste também, né? A gente começa a sair de um teste de monitoramento para ver o que é que deu errado e começa a olhar para frente também, como que eu vou melhorar isso aqui, quais pontos que eu consigo evoluir aqui dentro do meu produto. Então, eu acho que a gente começa a mudar a cara do teste para virar uma coisa até mais ativa mesmo, assim, a gente evolui. E tu comentou ali no começo sobre a questão de é bom implementar o olhar de teste desde o início do desenvolvimento. Só que como que uma empresa que não tem isso, ou até um dev que trabalha numa empresa que não tem isso, pode convencer as pessoas a implementar essa cultura, ou como um líder pode implementar essa cultura no dia a dia ali de uma empresa? Nossa, você fez uma pergunta que eu não sei responder, não. Eu tava falando sobre... Não, isso aí é totalmente gerencial, Gabriel. Não tem como vir de baixo, porque o que eu ia falar era sobre a estrutura que a Volvo e as empresas que trabalham com isso promovem, assim. A gente tem um GitHub com todos os modelos pra gente baixar e criar um produto do zero que já vai sair com SonarQube, que já vai sair com tudo instalado, assim, pra você usar. Era isso que eu ia falar, que, tipo, não adianta se cobrar muito se você não tem essa estrutura, mas que dá pra ir construindo, e se você é uma pessoa que tem que construir isso na sua empresa, é legal de ver, assim. Eu não sei como que um dev poderia implementar isso, sabe? A gente fala bastante sobre isso no podcast até, sobre como devs podem mudar culturas ou podem melhorar ambientes que não são tão bons. A gente sempre fala, tipo, acho que tu tem que meio que falar para as pessoas o que tu
tu viu de exemplo legal, e talvez esse exemplo que tu deu de tipo, pô, vamos começar a ter aqui, a implementar as ferramentas de teste já no nosso template padrão de projeto, que talvez é uma coisa que não tem. Ele pode ir lá e puxar um PR e falar, galera, eu acho que a gente podia fazer isso aqui, o que vocês acham? Uma coisa que ajuda muito, assim, a gente fez nos nossos projetos lá foi implementar o SonarQube ou alguma ferramenta de análise estática de código, porque é um começo, sabe? Várias pessoas já usam o SonarQube, não é uma novidade, mas várias pessoas também não usam, e poder olhar ali quais são os problemas, né? Às vezes, principalmente em códigos legados, é muito difícil você ter controle de tudo que tem ali dentro, né? Da quantidade de código duplicado, de coisas que podem estar violando a segurança do projeto também. Então, fazer uso, né, de ferramentas que vão te auxiliar, seja o Copilot, seja o SonarQube, assim, eu vejo que hoje existem várias formas de começar, sabe? E principalmente para códigos legados, a gente teve um caso de um colega de trabalho que compartilhou que eles conseguiram aumentar a cobertura de testes de um sistema legado com a ajuda do Copilot. E um trabalho que ia demorar muito tempo, assim, eles conseguiram, entre vários devs, fazer, né? Eles, claro, revisando ali o trabalho do Copilot, mas eles conseguiram uma tranquilidade, sabe? Eles conseguiram agora ter um sistema mais confiável, entender de onde que vem os problemas e ter mais tranquilidade na hora de fazer manutenção. A gente falou um pouquinho sobre TDD, né? Falou um pouquinho sobre testes unitários, que podem ser ferramentas e tal, mas a gente tem ferramentas que a gente pode usar para garantir a qualidade depois do deploy, né? E aí a gente pode estar falando de ferramentas de observabilidade e tal. E aqui a gente citou algumas ferramentas, nós levantamos aqui na nossa pauta algumas ferramentas como New Relic, Sentry e entre outras, né? Quando a gente fala de garantir a qualidade pós-deploy, a gente está falando necessariamente de observabilidade, de a gente olhar para o que está acontecendo e aí tomar decisões para evitar que esses problemas aconteçam diferentes, ou que ferramentas a gente tem para usar no pós-deploy? Eu acredito muito, assim, né, mais uma vez, que é uma responsabilidade de todo mundo. É claro que em diferentes empresas, esses papéis de monitoramento, eles vão variar muito. Mas se você tem uma boa observabilidade do que você colocou em produção, você consegue saber muito rápido da onde que vem um problema, né? E aí, quando a gente pensa em observabilidade, é muito para você conseguir traquear da onde está vindo, né? Porque se você consegue entender a origem do teu problema ali, grande parte dele já vai sendo solucionado, né? Porque essa parte de investigação, de não conseguir entender de onde vêm os problemas, acaba tomando muito tempo, né? Porque não tem como garantir que não vai ter bug em produção, né? Mesmo tendo vários testes e tudo mais. Exato. É importante estar preparado, né? E quando der problema, tá pronto para agir. Até na última CodeCon a gente teve uma palestra que falava um pouco sobre testes e tal. E eu lembro que uma das discussões que tiveram no palco foi justamente isso de, o que é possível testar também, né? Porque, por exemplo, assim, eu tenho um sistema que é ultra complexo, com um monte de interdependências entre serviços. O que é possível testar antes do deploy? É possível fazer um teste completo? É possível fazer um teste de integração de todos os módulos, fazer um teste de ponta a ponta que inclua usabilidade? Pô, tem teste que se tu for colocar para rodar, vai levar, 7 horas para rodar o teste num sistema inteiro. E o teu ciclo de atualização é 48. Vale a pena gastar 7 para testar, né? Então fica muito uma questão de custo-benefício do que vai ser entregue, né? E também do potencial risco que aquele trecho de código tem. Então eu imagino que também é uma questão que a galera de QA e também o pessoal de engenharia tem que sempre pensar de qual que é a carga de testes que a gente vai colocar para poder balancear um pouquinho esse nível de complexidade versus a entrega que a gente vai ter, porque no final o que manda é o quanto aquilo vai faturar, né? Exato. E eu não consigo ver
essa estratégia de teste separada da estratégia de deploy, estratégia de lançamento, né? E a estratégia de produto, porque não tem como pensar qualidade sem pensar no produto também. Não tem como pensar produto sem pensar qualidade. Eu acho que tá muito relacionado uma coisa a outra e cada vez que a gente deixa de relacionar, isso a gente tá perdendo um pouquinho de efetividade. Sim, até uma coisa aqui que a gente tinha levantado, né? É que a alta disponibilidade, ela depende muito mais de uma reação rápida do que a gente ter, muitas vezes, uma quantidade de testes muito grandes ou um teste muito exaustivo, né? Então, o que a gente pode fazer nesse contexto? Vale mais a pena a gente observar esse produto no deploy e corrigir rápido, né? Tipo, aquele negócio fail fast, né? Ou qual que é a métrica que a gente vai ter para poder definir se a gente gasta mais tempo prevenindo bugs ou se a gente gasta mais tempo tentando consertar ele rápido? Depende do produto, né? Sei lá, você tá fazendo um aplicativo de pedir comida ou você tá fazendo um aplicativo de monitoramento cardíaco de um ser humano, né? Então, depende do teu produto. Mais uma vez, acho que a estratégia de testes, ela vai sempre depender da forma, né, do produto que você está entregando no final e o quanto você precisa testar isso e o quanto de confiabilidade você tem que ter, porque, de fato, às vezes é mais fácil você monitorar esse problema e ir corrigindo do que ter vários testes, né? O ideal é que você inicie o teu projeto, o teu produto sempre com a maior qualidade que você puder, mas isso não é a realidade sempre, né? Mas varia de produto para produto, né? PO aprende a falar depende, né? E sobe de cargo. Tu tinha colocado aqui na pauta pra gente sobre teste Lean. Tu consegue explicar pra gente o que é teste Lean? Bom, aí vamos lá, né? O teste Lean é a ideia de você testar sem desperdício, né? Ele se alinha, né, aos princípios do Lean ali, mas ele é uma ideia de você otimizar os testes de forma que você faça eles da maneira mais efetiva possível. Então, você nem sempre vai ter a maior cobertura, mas você vai ter a maior efetividade. Eu tenho um livro para indicar, eu tenho 2 livros para indicar, na verdade, que são os 2 livros que eu li alguns, mas são os 2 que eu uso mais de referência, assim, e que tem um conteúdo muito bom. Eu não sei se a gente consegue deixar um link. Claro. Eu posso deixar o link na descrição do episódio. Pode indicar aí. Ah, beleza. É o Test Lean and Ship Health, de... Nossa, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é a Sankaya Sharma. Não, com certeza é isso. E esse livro, ele tá disponível eu achei ele também disponível no GitHub. Tá no GitHub, né? Ele tá no GitHub. E ele é um passo a passo, assim, essa pessoa foi fazendo o Lean, né, dentro da realidade dela, aplicando e trazendo os resultados pra cá. E é muito bom, assim, é muito bom. Pra quem tem o Kindle Unlimited, ele tá no Kindle Unlimited, esse livro. E esse outro, ele é mais direcionado, né, mas eu achei ele muito bom. Peraí, deixa eu pegar na biblioteca do... eu vou ter que passar no final. A gente vai deixar o segundo link que a Giovana não achou agora, mas a gente deixa o link dos 2 na descrição do episódio. You've got mail. E voltando um pouquinho sobre como que a gente pode implementar essa cultura de qualidade e tal, você comentou até que aí dentro da Volvo os projetos todos já nascem com uma estrutura de teste, né? E aí até uma das coisas aqui que você comentou um pouco é que teste não é necessariamente uma fase do projeto, mas sim um processo contínuo, né? Então, hoje que tipo de materiais e que tipo de estrutura você acha que é ideal para a gente poder começar um projeto já com essa visão de testes contínuos e pensando em teste de fato como um processo e não como uma fase? Bom, a Volvo hoje ela disponibiliza muita coisa no sentido de padrões, né? Então, se você tem
uma gama de ferramentas ali que você pode usar, você aumenta a chance das mesmas pessoas estarem usando as mesmas coisas, então você consegue estabelecer tanto padrões de qualidade quanto padrões de segurança. Então, a gente tem disponível tipo um GitHub nosso que já tem os templates de projetos prontos, então eles já vêm pré-configurados com coisas importantes, né? E é bem interessante, assim, que você tem é como se fosse um marketplace de projeto, então você seleciona a linguagem que você quer, opções ali de CI/CD, ferramentas que você quer adicionar, e no final ele já sai pré-configurado com tudo, né? Com as ferramentas básicas de segurança, de testes, de análise estática de código. Eu entendo que não é toda empresa, né, que pode oferecer uma estrutura dessas, mas eu penso muito nessa forma, né, de ver a qualidade, de ver os testes também que podem ser aplicadas em menor escala, assim. Depois que eu vi aqui na lista, mas é o que eu ia perguntar justamente por curiosidade, né? Que tipos de bugs tu enfrenta no teu dia a dia aí? Pensando dentro das coisas que tu faz, né? Que tipo de bug, assim, que se passar pra frente pode dar ruim, muito ruim, assim? Cara, agora eu tô fazendo os testes automatizados de segurança, para condições de segurança. Então, quando alguma parte do veículo vai ser reconfigurada, vai ser reprogramada, pode ser que partes do veículo se mexam. Então, existem avisos para as pessoas saírem de perto ou saírem de dentro da cabine, ou para, sei lá, puxarem o freio de mão, desligarem o veículo. É a vida de uma pessoa, né, que pode estar em risco. Então, é bem diferente, assim, testar coisas que existem. Não que os sites não existam. Não, eu te entendo, Sim, Isso sim. é uma coisa que eu falo sempre. Eu fico com inveja de pessoas que trabalham com coisas que viram coisas ou ações, né? Porque no nosso caso, pelo menos o meu, a maioria das coisas que eu trabalho, elas estão atrás de uma tela. Se elas existirem ou deixarem de existir, ninguém toca nelas e ninguém sente elas, né? E já no teu Ninguém caso... se importa, né, Alexandre? Ninguém meio que se importa. Agora, se no teu caso tu errar ou deixar passar alguma coisa, alguém pode sofrer um acidente. A gente tá lidando com pessoas, coisas práticas, né? Coisas que estão se movimentando, que estão indo pra lá e pra cá, ou que podem ou não devem ir pra lá e pra cá. Então acho que deve dar uma sensação bem diferente de tu produzir um software nisso que tem um impacto direto na vida física das pessoas, né? É diferente. Mas eu acho que o mais perto que a gente chega disso em software é perder dinheiro, né? Que daí se torna uma coisa mais palpável também. Mas é diferente, assim. E eu achei muito... Eu já tinha ouvido pessoas falarem, né? Pessoas que trabalhavam com produtos físicos falarem dessa diferença. Mas depois que eu entrei, é legal você chegar, ver um caminhão, chegar perto das coisas, assim, pegar o sensor na mão. É divertido. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta, não, na verdade não é nenhuma pergunta, é tipo pedir para você deixar dicas para quem quer começar a implementar mais teste e mais qualidade no seu dia a dia, assim. Principalmente devs, né, que escutam o nosso podcast. Legal. Eu acho que usar as ferramentas disponíveis. Pequenas ferramentas podem trazer ganhos para o dia a dia e ajudar a fomentar essa cultura de qualidade. Então, implementar normas mesmo, assim, de clean code, de estrutura de código, procurar manter regras de qualidade, né? E também de segurança, garantir que o básico de segurança está bem feito. Às vezes a gente esquece que existem coisas muito simples que podem melhorar a qualidade do software e não precisa ir muito longe para implementar alguma coisa, assim, de começar a fazer um refactor, de tentar entender o que está duplicado, o que pode melhorar de qualidade, de segurança. Então, é começar pequeno e usar ferramentas que vão ajudar no dia a dia e automatizar o teu trabalho também.
Muito bom. É isso. Obrigado, então, Giovana, pelo papo. Foi bem legal. E se você quiser, tem uma camiseta da CodeCon que é... Eu tô usando uma aqui hoje que é assim, ó, Code, Test, Push, Deploy, mas a gente alterou ela depois pra Code, Push, Deploy, Teste e riscadinhos. Vou trabalhar com essa. O Gabriel tá garantindo mais um pouco o emprego dela, né, cara? Estamos fomentando a ideia de... Espalhando a palavra. Boa. Mas é isso. Você escutou Escovando Podcast. Ó o bug em produção. Você escutou Escovando Bits, o podcast da CodeCon. Siga a CodeCon nas redes sociais, assine nossa newsletter, participe dos nossos eventos e assine a CodeCon Pro agora, hein? codecon.dev/pro. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima. Não. Ô, Giovana, tu tá convidada a testar o site da codecon.dev/pro, tá? Você pode testar agora, tá? Não. E aí tu passa pro Gabriel como é que tá, fechou? Pode deixar. Tá bom. Tem uma coisa que eu gosto, é dar uma notícia. Tá bom. Este podcast foi editado pela BZT.